Você pode sentar? Eita, Pai bom! Que coisa boa, irmãos! Nós estarmos aqui reunidos em nome do Senhor, desfrutando dessa unção coletiva, aleluia! Sabe, queridos, orar em casa é bom, adorar dentro de casa é maravilhoso, mas não existe nada comparado à unção coletiva. Não existe nada comparado com essa unção, queridos. Se você pode se perguntar qual a unção mais poderosa que há, a unção coletiva, onde o Senhor se move no meio do seu povo, onde palavras são liberadas, onde milagres acontecem, aleluia, onde o Senhor tem liberdade de fluir dentro da igreja, aleluia. Não perca isso por nada, irmãos. Não perca esse privilégio de nós podermos usufruir dessa unção coletiva. Pessoas espalhadas pelo mundo, tendo que se esconder para poder, louvar e adorar o Senhor. E nós temos o privilégio de estarmos aqui celebrando essa palavra que nos alcançou. Aleluia, essa palavra que nos libertou. Aleluia, glória a Deus. Que tempo bom, irmãos. Tempo de liberdade, onde nós podemos cultuar ao nosso Pai, ao nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. E sabe, irmãos, como é bom nós estarmos fortalecidos, renovados, depois de uma conferência de ministros poderosa como a que nós tivemos. Aleluia. Oh, aleluia. Que tempo bom e precioso, irmãos. Que tempo maravilhoso. Aqueles que estiveram lá, com toda certeza, queridos, estão cheios, porque foi cada palavra maravilhosa, cada palavra poderosa e certeira, irmãos. Aleluia. O Senhor tem cuidado bem do seu povo. O Senhor tem cuidado bem dos seus filhos. Aleluia. Eita, Pai bom. Glória a Deus. E para que a gente saia ainda mais fortalecido, queridos, eu queria falar a respeito de fé nessa noite com vocês, mais propriamente dito, falar sobre perseverança, folheando ali a apostila do Rema, e a gente vai estudando ali, vai folheando, e de repente a gente cheguei lá na última página, na divisa já da próxima matéria, e ali eu vi algumas coisas que deveriam ser acrescentadas à nossa fé. E nisso estava o texto de 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 5. Aleluia. Que diz assim: diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Coisas importantes para que nós estejamos crescendo no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui ele vem falando de várias coisas, mas eu queria me ater nessa noite sobre a perseverança. Sabe, irmãos, nesses últimos dias em que nós estamos vivendo, tempos talvez jamais vistos, a perseverança vai te colocar onde Deus quer que você esteja. É muito bom nós termos fé, nós estarmos fortalecidos na palavra, crendo na palavra. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a fé é muito importante, mas ela é o princípio de tudo. Nós precisamos dar
outros passos. Nós precisamos acrescentar mais coisas à nossa fé. A nossa fé, através da palavra de Deus, ela é muito poderosa, irmãos. Mas aqui ele diz: quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Você quer ser mais produtivo? Você quer ser mais útil? Aleluia! Então nós precisamos avançar também nessas coisas. E sabe, irmãos, eu tenho meditado a respeito de Gênesis, lá a partir do capítulo 37, que a gente pode ver a respeito da história de José, um jovem, um adolescente, mas que desde cedo foi levantado por Deus, desde cedo foi fiel ao Senhor. Abre comigo lá em Gênesis, no capítulo 37, aleluia. Para a gente ganhar tempo, eu marquei só alguns pontos aqui. Capítulo 37 de Gênesis, versículo 2, diz assim: esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com os seus irmãos. Aleluia! 17 anos apenas, queridos. No versículo 5 diz: ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouve o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles os odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois, José teve ainda outro sonho e contou deste modo a seus irmãos: tive ainda outro sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Aleluia! Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor, Ele coloca os planos dEle dentro do nosso coração. Não importa se você tem 15 anos, se você tem 17 anos, saiba que Ele já determinou desde o ventre da sua mãe o seu propósito de vida. Cabe a cada um de nós buscar no Senhor o que Ele deseja que nós façamos, o que Ele tem como propósito para cada um de nós. Sabe, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: se você acha que você nasceu, cresceu, simplesmente para nascer de novo e herdar a vida eterna, deixa eu te dizer, você está muito aquém do que Deus realmente quer que você seja. Existe muito mais diante de você. E aqui no capítulo 39 de Gênesis, diz assim, aliás, antes de tudo isso, a gente percebe que os irmãos de Moisés se levantaram contra ele, de José. Já ia colocando outro membro da Bíblia aqui, mas vamos com calma. Então, José compartilhou os planos de Deus para a vida dele junto com seus irmãos, seus pais. E aquilo tudo gerou um incômodo entre eles, e de repente houve uma oposição a José. José de repente estava sendo odiado pelos seus próprios irmãos, e de repente foi colocado em uma cisterna, em um poço vazio, foi vendido pelos seus próprios irmãos. E sabe, queridos, algumas vezes nas nossas vidas parece que a gente está fazendo a coisa certa, o plano de Deus, mas parece que existe um endemoniado que se levanta para bater de frente. Parece que as coisas começam a desandar, e de repente parece que as coisas não estão dando certo. Mas ei, deixa eu te dizer uma coisa: permanece firme com o que Deus te falou. Circunstâncias vão se levantar, irmãos.
Situações vão se opor a você. Não acha que vai ser sempre tudo às mil maravilhas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Maior são os planos de Deus para você do que todas as circunstâncias que estejam se levantando contra. Você não deve se mover por aquilo que está aparecendo ao seu redor. Você não deve se mover por aquilo que as pessoas estão falando ao seu respeito. Mas se mova de acordo com aquilo que o Senhor colocou no seu coração. A sua fé precisa estar estabelecida na palavra. A sua fé precisa estar estabelecida no Senhor e naquilo que Ele colocou no seu coração. Aleluia. Situações vão parecer estar contra, desfavoráveis, mas é aí justamente que a sua fé entra em ação e o Senhor pode operar através de você. Não vai ser através do seu intelecto, da sua inteligência, da sua força, não. Mas existe um propósito que você deve cumprir. Aleluia. E sabe, irmãos, de repente José ficou maravilhado com tudo aquilo. Nossa, os planos de Deus para a minha vida são maravilhosos. Mas de repente ele estava dentro de um poço, sendo vendido pelos seus irmãos. E aí a gente continua no capítulo 39, versículo 1. José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, o Senhor estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do senhor egípcio. Aleluia. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que realizava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal, como administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Quando você permanece firme naquilo que o Senhor colocou no teu coração, não importa o que as circunstâncias possam se levantar, Deus sempre vai encontrar uma forma de te abençoar e te fazer crescer em meio às circunstâncias. Quando o nosso coração está voltado para a palavra, quando a nossa fidelidade está movida para o Senhor, Ele sempre vai dar um jeito de te tirar das circunstâncias que a vida tenta te colocar, que a oposição tenta te colocar. Aleluia! No versículo 20, aqui do capítulo 39, diz: o Senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Assim ele ficou na prisão. Deixa eu te falar uma coisa. Depois de José, mais uma vez, começar a prosperar, sendo ali o ajudante pessoal daquele egípcio, de repente, mais outra circunstância tentou se levantar contra José. A esposa do seu senhor tentava se deitar com ele, e mentindo, colocou ele dentro de uma prisão. Sabe, irmãos, onde tudo parecia que estava indo bem, onde as coisas pareciam que estava tudo dando certo, mais uma vez as circunstâncias se levantam contra José. E de repente ele se vê aprisionado de novo. Poxa, acabei de sair de uma cisterna, fui vendido pelos meus irmãos, de repente acho que estou no bem bom, e agora estou numa prisão. As coisas parecem que começaram a mudar para José. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Olha o que diz no versículo 21 do capítulo 39. Contudo, o Senhor assistiu José, estendeu sobre ele a sua bondade e poder, e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Assim, o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos os que estavam ali presos. E ele se tornou supervisor de tudo o que se passava na prisão. Aleluia! O carcereiro-chefe passou a não se preocupar mais com nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com êxito em tudo o que realizava. Aleluia!
Oh, aleluia! Sabe, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Onde uma pessoa vai prosperar dentro de uma prisão? Onde, em sã consciência, de repente, um carcereiro vai entregar as chaves da prisão na mão de um preso? Ei, queridos, somente Deus pode fazer esse tipo de coisa. Somente Deus pode mover o coração do homem a fazer aquilo que Deus já determinou. Aleluia! Sabe, queridos, em tudo aqui, se você pegar todas essas passagens a respeito de José, você vai perceber uma coisa: ele nunca abriu a boca para reclamar, ele nunca abriu a boca para murmurar. José sempre teve o seu coração fiel ao Senhor. Mesmo quando a mulher de Potifar tentou se deitar com ele, ele disse: não posso trair o meu Senhor, principalmente ao meu Deus. Ei, a fidelidade de José estava completamente voltada para o Senhor. Por isso ele perseverava naquilo que o Senhor havia colocado no coração dele. Não importa, queridos, as circunstâncias, não importa aquilo que nós estamos enfrentando, saiba que tudo aquilo é passageiro. Saiba que tudo aquilo está te forjando. Deixa eu te dizer uma coisa: não foi Deus que colocou José dentro de uma prisão. Não foi Deus quem colocou o José para ser vendido pelos seus irmãos. Não foi. Muitas vezes o inimigo se levanta contra nós, e nós precisamos entender de que Deus está nos abençoando e nos ajudando a ir contra tudo aquilo. Aleluia. E José sabia disso. José jamais abriu a boca para murmurar. Aleluia. E aqui a gente pode ler: isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com bom êxito em tudo o que realizava. Aleluia. Sabe, irmãos, isso me mostra que não importa o local que nós estejamos, o que importa é o ambiente que nós estamos gerando. É muito diferente o lugar de um ambiente. Lugar é simplesmente um local delimitado, qualquer lugar. Mas um ambiente é um lugar onde nós extraímos os nossos recursos. Um ambiente é aquele lugar que nos fornece os recursos que nós necessitamos. É diferente um lugar qualquer para um ambiente de adoração e a adoração ao Senhor. Aleluia. É muito diferente, irmãos, quando nós estamos em um ambiente favorável, onde nós estamos com comunhão com o nosso Pai. Aleluia. Isso me faz lembrar, sabe do quê? Do momento em que Abraão teve que se separar de Ló, porque de repente já havia tanta prosperidade entre eles, que aquelas pessoas que cuidavam dos seus gados, das suas ovelhas, já estavam brigando entre si. E de repente Abraão se vira para ele e fala: olha só para tudo que você está vendo aqui, escolhe para onde você quer ir. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para lá, eu vou para cá. Escolhe para onde você quer ir. Não importa o lugar, queridos, que nós estejamos, o que importa é o nosso ambiente de adoração ao Senhor. O que importa é o nosso ambiente de comunhão com o Senhor. Porque quando nós estamos fiéis ao Senhor, Ele vai te fazer prosperar, mesmo dentro de uma prisão. Quando nós estamos, perseverando naquilo que Deus colocou no nosso coração, nós vamos prosperar onde quer que nós estejamos. Aleluia. E isso é uma prova do que acontecia com José. Não importava onde ele estava, ele simplesmente prosperava. Onde ele passava, ele prosperava, e aquilo que ele fazia chegava bem aos olhos de outras pessoas, que reconheciam o Senhor através da vida dele. Aleluia. Eita, Pai bom. No capítulo 40, diz assim: passado algum tempo depois desses acontecimentos, o copeiro do rei do Egito e seu padeiro praticaram um ato de ofensa ao seu senhor, e esses dois foram presos, juntos com José. E de repente o carcereiro colocou José para coordenar todo mundo, inclusive esses dois. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos: por mais que o inimigo tenta
tente se levantar para nos fazer parar, ele vai ter dois trabalhos, um de levantar e outro de cair de novo. Porque ele já é um derrotado. Ele já é um derrotado. O que nós precisamos fazer é perseverar nas promessas de Deus para as nossas vidas. É perseverar naquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. O que o Senhor tem confiado a você? É de repente estar no diaconato lá na frente? Ei, seja fiel. É de repente trazer um copo com água aqui? Ei, seja fiel. Tudo que nós estivermos fazendo, irmãos, façamos de todo o nosso coração como se fosse para o Senhor. Aleluia. Nós precisamos perseverar naquilo que o Senhor colocou no nosso coração, queridos. E sabe, irmãos, aqui a gente vai ler que José interpretou os dois sonhos que aqueles dois homens haviam tido. De repente José havia dito: olha, você vai sair daqui, vai ser colocado de novo com o rei, e você vai morrer. Interpretou certinho os dois sonhos. E aí, de repente, depois de ter interpretado isso, José fala para o copeiro, aqui no versículo 23, capítulo 40 de Gênesis, versículo 23. Diz assim, aliás, não é 23, é 22. Entretanto, ao chefe dos padeiros mandou decapitar e empalar. Deixa eu ver aqui. Aleluia. Eita, Pai bom. Aleluia. Enfim, queridos, o que a gente vai ver é que José interpreta os dois sonhos e fala para aquela pessoa, para o copeiro que iria voltar para o palácio. Ele diz: ei, quando você estiver diante do rei, lembre-se de mim. Lembre-se daquilo que nós passamos aqui. E de repente no versículo 23 diz: apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se completamente dele. Mais uma vez José foi esquecido. E no capítulo 41 diz: 2 anos se passaram. Certo dia, o rei do Egito sonhou que estava em pé na beira do rio Nilo. Aleluia. Sabe, irmãos, José continuava fiel mesmo preso. E de repente ele pede para aquele copeiro: ei, o momento em que você estiver diante do rei, lembre-se de mim. Mas aqui mostra que ele esqueceu completamente de José. Esqueceu completamente daquilo que eles haviam passado ali. E 2 anos ainda preso, José estava lá e de repente aquele copeiro se lembrou: ei, existe um homem dentro de uma prisão que ele interpretou o meu sonho, já que nenhum dos sábios do rei havia conseguido interpretar o sonho. Então de repente o copeiro se levanta e diz: ei, existe um homem que pode interpretar esses sonhos. Manda chamar José. Manda trazer esse homem, esse jovem. Aleluia. Oh, aleluia. E deixa eu te falar uma coisa, querido. José, inspirado por Deus, interpreta exatamente o sonho do rei. E ele diz exatamente o que aconteceria. Virão 7 anos de prosperidade e abundância, mas também virão 7 anos de escassez. E não apenas nisso, José foi além de tudo isso e falou: ei, levanta uma pessoa para administrar, levanta uma pessoa para organizar tudo isso, para que não haja falta, de mantimento nos 7 anos de escassez. E a gente vê aqui, Gênesis 41, versículo 37, diz assim: a palavra e o plano de José agradaram ao faraó e a todos os seus sábios e conselheiros. E portanto, o faraó proclamou diante de sua corte oficiais: encontraremos um homem como este, em que esteja o Espírito de Deus? Então o faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás
o administrador do meu palácio e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. Aleluia! Oh, aleluia! Sabe, irmãos, José permaneceu firme, sem abrir a sua boca para reclamar. Ele perseverou em todas as circunstâncias da sua vida, obediente ao Senhor, e tudo aquilo que lhe era confiado, ele fazia com excelência. Ele fazia sabendo que existia um propósito na vida dele. E de repente, diante do governador do Egito, diante do rei do Egito, ele é levantado como governador, o administrador de todo o Egito. Aleluia! Sabe, irmãos, situações vão fazer você parar. Circunstâncias e notícias ruins talvez tentem chegar até os seus ouvidos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: saiba em quem você tem crido. Saiba, aquele que te levantou, aquele que te chamou, aquele que te confiou o que você está fazendo, é fiel para cumprir tudo aquilo que ele já determinou a seu respeito. Aleluia! Oh, aleluia! Sabe, irmãos, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele falou ao meu e ao seu respeito permanece de pé. Tudo isso na vida de José, irmãos, me mostra que o tempo inteiro Deus estava com ele. Deixa eu te dizer, não importa o que você esteja passando, meu irmão, Deus é contigo. Não importa o que as circunstâncias, as notícias tentem falar, ao contrário, Deus é contigo. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus jamais se afastará de nós. Somos nós que nos afastamos dele. Se existe algo de errado nas nossas vidas, se existe algo que não está dando certo, saiba que o problema não está em Deus. Aleluia! Deus sempre estará conosco, irmãos. E José só pode ser levantado como governador, porque ele perseverou em tudo aquilo que ele passou. Ele se manteve fiel ao sonho que o Senhor colocou no seu coração, ao plano que Deus colocou no coração dele. Aleluia! E aquilo pôde ser realizado. Saiba que as coisas de Deus só vão ser realizadas na sua vida quando você perseverar e permanecer crendo que tudo isso vai acontecer, agindo de acordo com aquilo que você tem crido. Aleluia! Independente de onde você esteja. Aleluia! Sabe, irmãos, José não desistiu daquilo que o Senhor colocou no coração dele. E existe um exemplo, o maior exemplo de todos, de perseverança que nós temos na Bíblia. É a perseverança do próprio Jesus. Abre a tua Bíblia lá em Mateus. Aleluia. Oh, aleluia, obrigado, Pai. Mateus capítulo 26. Aleluia, a partir do versículo 36. Eita, Pai. Diz assim: seguiu Jesus com seus discípulos, e chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes: assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus tinha uma alma. Jesus tinha uma carne que também gritava. A gente pode ver, irmãos, Jesus dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. A alma de Jesus, a carne dele, estava tentando lutar contra aquilo que ele deveria fazer. A alma de Jesus estava tentando paralisá-lo e impedi-lo de cumprir aquilo que ele havia de cumprir.
Sabe, irmãos, existe um propósito muito maior em nossas vidas. Existe um propósito muito maior do que simplesmente para nós mesmos ou para os nossos familiares. Existe algo poderoso demais, irmãos, que nós precisamos colocar em prática. Aleluia! E ele diz aqui, continua no versículo 39. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Aleluia! Sabe, irmãos, a alma de Jesus estava gritando para ele parar e desistir de tudo aquilo. Mas ele estava confiante que existia algo muito maior com o seu propósito. Sabe, irmãos, ele dizia: ei, Pai, que não seja conforme a minha vontade, mas conforme o Senhor quer. Eu não desejo fazer isso, Pai, mas eu desejo fazer a tua vontade. A minha carne está gritando, mas o meu desejo é cumprir a tua vontade, o teu querer. Aleluia! Oh, aleluia! Sabe, irmãos, a gente viu aqui domingo passado, nosso pastor Tiago Borba dizendo: ei, queridos, nem sempre a gente está com vontade de vir à igreja. Nem sempre a gente está com vontade de vir ao culto. Às vezes a gente está cansado. Mas ei, existe um propósito muito maior em você estar aqui do que você estar em outro lugar. Existe um propósito muito maior em você perseverar e se esforçar para estar aqui recebendo da palavra do que você estar em outro lugar. Aleluia! Sabe, irmãos, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas seja realizado, depende muito mais de cada um de nós do que dele. Da parte de Deus nós já temos o sim e o amém. O que nós precisamos é simplesmente nos levantar por dentro, perseverar com a nossa fé e nos mantermos firmes onde nós estivermos, crendo que o Senhor é por nós. Aleluia! Oh, aleluia! Continuando aqui em Mateus 26, aqui no versículo 41, diz: vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se uma vez mais, orou dizendo: ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Aleluia! Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Aquele momento de Jesus não foi nem um pouco fácil. Aquilo ali não foi nem um pouco fácil. De repente, estar diante daquela circunstância, sabendo o que iria acontecer com ele. De repente, a sua alma gritar e dizer: ei, para com tudo isso. Você vai morrer, você vai ser apedrejado, você vai ser cuspido, você vai ser maltratado. Sabe, irmãos, precisamos entender que o nosso espírito deve prevalecer em relação à nossa vontade da nossa carne. A palavra aqui diz: ei, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Aleluia! Ei, o seu espírito está pronto, mas a sua carne vai tentar te impedir de cumprir os planos de Deus para a sua vida. E sabe, irmãos, se a gente continuar, a gente vai ver aqui no versículo 46, Jesus dizendo: ei, levantai-vos e sigamos, eis que o meu traidor está se aproximando. Ahá! Ei, queridos, imagina você diante de uma situação dessa, sabendo que você seria traído, sabendo tudo aquilo que você passaria, e mesmo assim dizendo: ei, se levanta, vamos, porque é chegado o tempo em que eu vou ser traído. É chegado o tempo de não apenas eu ser traído, mas de eu cumprir todo o meu propósito. Nós precisamos cumprir os nossos propósitos, irmãos. Não importa se vão te olhar de cara feia. Não importa, querido, se vão falar mal de você. O que importa é você permanecer firme na palavra que existe dentro do seu coração. Saiba que você jamais estará sozinho, Deus é contigo.
Imagina só a ousadia, a dor que estava na alma de Jesus. Mesmo assim, ele ouve o seu espírito e diz: ei, levantai-vos e sigamos. Eis que o meu traidor está se aproximando. Ei, queridos, é difícil, não é? Mas saiba de uma coisa: a perseverança de Jesus alcançou milhões de vidas. Saiba que a sua perseverança alcançará outras pessoas. A sua perseverança alcançará outras pessoas que estão necessitando daquilo que você tem, da palavra que você já recebeu. Aleluia! Se nós estamos aqui hoje, irmãos, é porque Jesus perseverou até o final. É porque Jesus perseverou e cumpriu o seu propósito. Aleluia! Sabe, queridos, enquanto você estiver perseverando no propósito de Deus, pessoas estarão sendo alcançadas pela sua vida, por aquilo que existe dentro de você. Aleluia! Jesus não desistiu nem de mim, nem de você, irmãos. Não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Persevere, permaneça firme, assim como José, assim como Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Sabe, irmãos, eu queria chamar o grupo de louvor para a gente finalizar. Eu queria ler Tiago com vocês. Aleluia. Tiago capítulo 1. Versículo 12. Diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Aleluia! Feliz é o homem que persevera na provação. Sabe, irmãos, tudo isso que se levanta contra você, saiba que não é para a sua morte, não é para a sua infelicidade, não. Saiba que você perseverando sobre todas essas coisas, isso vai te gerar um galardão, queridos, que somente Deus pode te dar. Deus é um bom pagador. Deus é um bom pagador. Existe a coroa da vida, queridos, para cada um daqueles que amam ao Senhor e perseveram diante das provações. Aleluia! Lembre-se de uma coisa, irmãos: não é o lugar que você vai estar que vai determinar onde você vai chegar, mas é o ambiente que você gera, é o ambiente que você cria, um ambiente de comunhão com o Senhor, um ambiente de adoração. Aleluia! Um ambiente onde você é fortalecido. Jesus não desistiu nem de mim, nem de você, queridos. Não desista do propósito de Deus que Ele tem na sua vida. Não deixe as circunstâncias abafarem tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Sabe, irmãos, estamos passando por tempos difíceis, tempos onde pessoas têm receio, têm medo de sair de casa, onde pessoas estão andando com álcool em gel, andando de máscara. Mas ei, não permita que nada disso pare o propósito de Deus na sua vida. Existe algo muito maior, irmãos, do que simplesmente a minha vida e a sua vida. Jesus morreu para gerar milhões de outros filhos, centenas de milhões, de milhares de outros filhos. Nós somos uma semente, queridos, uma semente que precisa ser plantada, uma semente que precisa morrer para nossas próprias vontades, para que o fruto apareça, para que outras pessoas, assim como eu e você, fomos alcançados e transformados pela perseverança de Jesus, pela obediência dele ao nosso Pai. Nós devemos também ser obedientes, perseverar em tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Não importa o tempo que dure, o tempo que leve para ser realizado, irmãos, permaneça firme.
Aleluia. Agora há pouco, eu ouvi, sabe, a respeito de um exemplo, que muitas vezes, a fé, muitas vezes não sempre, a fé traz à existência aquilo que nós ainda não podemos ver. Eu acho que foi a Natália ministrando, que ela disse que através de uma gestação, nós não estamos vendo nada, mas já existe uma criança lá dentro. A fé é exatamente isso. Por mais que nós não estejamos vendo, já está realizado nas regiões celestiais. Já está preparado, irmãos. Aleluia. José passou 13 anos, irmãos. Se você continuar lendo, você vai ver que José tinha 30 anos de idade quando foi levantado como governador. Quando Deus colocou o plano dele, os sonhos dele no coração de José, ele tinha 17. Passaram-se 13 anos até a realização, até o cumprimento. A fé já havia estabelecido tudo ali. José, você vai ser isso. Pronto, acabou, está feito. O que vai determinar é simplesmente o nosso posicionamento, a nossa perseverança. Como nós vamos nos posicionar diante das circunstâncias. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, não importa o tempo que seja, o tempo que for, permaneça firme nas promessas do Senhor para a sua vida. Ele não volta atrás. Aleluia. Sabe, queridos, São Sebastião já está concretizada nas regiões celestiais. Nós simplesmente estamos aguardando o tempo certo de dar o próximo passo. Mas já está feito. A fé é isso. Já está realizado. Basta você permanecer firme e perseverar diante das circunstâncias, rompendo com todas as barreiras que se levantaram. Aleluia. Sabendo em quem você tem crido. Sabendo quem é que tem te sustentado. Quem é que tem te colocado de pé. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe, irmãos, existe um Deus muito grande habitando dentro de cada um de vocês. Existe um Espírito Santo, queridos, habitando dentro de cada um de nós. Não limite Deus. Não limite o Senhor. Apenas persevere. Seja obediente àquilo que Ele tem confiado a você. Seja fiel ao que Ele tem colocado em suas mãos. Oh, aleluia, aleluia. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai, porque o Teu fardo é leve, o Teu jugo é suave. Obrigado porque o Senhor nos resgatou, Pai, de um império das trevas e nos transportou para o Filho, Pai, para o reino do Teu Filho amado. E em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui para levar a Tua palavra, Pai, a todos aqueles que estão necessitados. Não existe doença que vá nos parar, Pai. Não existe pandemia que possa parar a Tua igreja, Senhor. Amém. Nós permaneceremos avançando, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós somos gratos ao Senhor, porque Jesus cumpriu tudo aquilo que Ele veio para cumprir. Aleluia. E através da sua vida, do seu sacrifício, nós estamos aqui hoje, desfrutando de saúde divina no nosso corpo, desfrutando de paz com o Senhor. Oh, Paizinho, muito obrigado por essa nova aliança. Oh, Pai, nós somos gratos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Paizinho, muito obrigado em nome de Jesus. Que cada um de nós, Pai, possamos enxergar e termos revelação, Pai, com clareza, Pai, dos Teus propósitos para as nossas vidas, Pai. E que possamos caminhar, Pai, nos Teus caminhos, em nome de Jesus, perseverando na Tua palavra. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai.